E na sequência, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui um outro vídeo que eu peguei no canal do Requião, mas agora o Zé Dirceu aí, falando, respondendo, inclusive, a uma provocação do Requião, que era uma provocação na mesma linha deste vídeo que eu acabo de passar. Depois a gente vai fazer um recorte aqui desta fala do José Dirceu. Então, esta provocação que o Requião faz, eu deixo na tela final. Vai aparecer um quadradinho aqui na tela final para quem quiser assistir a provocação que o Requião faz, que é uma provocação em torno da soberania do Brasil, de uma política nacional, dos interesses nacionais, e que trabalhe pelos interesses da classe trabalhadora e não pelos interesses da burguesia internacional, que é o que a gente vem assistindo aí, inclusive, neste governo Lula, que mantém várias práticas aí dos governos do golpista Temer e do inelegível Bolsonaro. Então vamos conferir o que o José Dirceu disse respondendo aí ao Rubens Requião. Muito interessante o que o José Dirceu disse. Ele chega a dizer que o governo Lula é um governo de centro-direita. Vamos assistir aqui. Gostei. Sempre é bom ouvir o Requião. Eu, particularmente, começando lá pela questão, acho que no momento o Lula devia se dedicar ao governo e aos problemas do país, sem, evidentemente, deixar cumprir suas atribuições internacionais. Quando deu a crise em Roraima e ele se deu conta e anunciaram a nova Indústria Brasil, que havia uma descoordenação, porque ele e o Haddad não estavam informados dessa nova Indústria Brasil. Então, não sei se ele vai tomar alguma medida, se ele vai tomar alguma providência com relação a isso. Então, eu vejo que o governo, viu, Riquião, é o que é. É um governo contraditório. Se nós conversássemos há 2 anos atrás que o PR e o PP iam fazer parte do governo do Lula, ninguém acreditaria. Essa é a realidade. Nós estamos num governo que não é de centro-esquerda, é um governo de centro-direita com a participação da esquerda. Então, as limitações são essas. Olha que interessante isso que o Zé Dirceu está falando. É um governo de centro-direita com a participação da esquerda. Muito forte essa declaração, porque não é isso que nós elegemos na urna. Né? Nós fomos às urnas eleger um governo de esquerda. De esquerda. E olha o que o Zé Dirceu está trazendo muito, achei muito interessante. Muito interessante. O que é consequência disso e o que é falta de um projeto, eu concordo com você e discuti muito isso com membros do governo, não com o Lula pessoalmente, que era necessário apresentar para o país, e a ideia não era essa nova Indústria Brasil, mas era aproveitar essa questão da transição energética, ambiental, tudo isso, e apresentar para o país, dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, a questão da transição verde energética. Não foi isso que aconteceu, o que mostra uma descoordenação, a falta de centro no governo. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de apresentar para o país os nossos objetivos, né? O que nós queremos fazer com o Brasil de uma maneira clara, que o Lula devia fazê-lo, porque é ele que tem que fazer, ele que lidera, ele que tem o apoio popular. Eu não discordo de você. Quando eu exponho a realidade, certo? Porque, na verdade, Riquelme, qual é o papel que nós temos hoje, Riquelme? Vamos falar nós dois. Você... É esse exercendo aqui agora. Então, você que governou o Estado, foi senador da República, foi prefeito, liderança política do MDB, né, que nós sempre defendemos. Eu que foi pouca coisa, né? Eu dirigi o PT praticamente como secretário-geral e presidente quase 12 anos, né? E fui o chefe da Casa Civil do governo. É verdade que eu fiquei esse interregno de 20 anos aí, nessa situação que eu estou até hoje ainda, com 2 condenações. Estou solto porque tem a decisão do Supremo, que, em segunda instância,
não leva à prisão mais. Então, a gente precisa se encontrar também. O meu problema hoje é o seguinte: aonde é que eu posso ajudar mais o governo e o partido? Eu vejo que é escrevendo e falando, né? Porque eu não sou convocado nem para o governo, que eu não posso, nem para o partido, que eu poderia, né? Mas nem se é o caso, porque eu estou para fazer 80 anos, já fui tudo no PT. Então, eu não tenho discordância de você com relação ao que o ideal e o certo era nós ter uma disputa política, inclusive ideológica, e um programa claro sobre o que nós queremos com o Brasil. É o que eu procuro falar. Quando eu falo em 12 anos, é que eu estou falando, nós precisamos realizar umas mudanças no Brasil que exige um governo mais longo, porque em 4 anos é impossível fazer isso. Só nesse sentido, não é no sentido que eu tenho certeza que nós temos força política no país para fazê-lo, entendeu? Agora, alguém precisa liderar. Se o Lula não lidera, entendeu? Fica difícil convencê-lo de que precisa ser feito isso. Esse é o desafio, porque o PT vai passar por um processo de disputa e em 2025 vai mudar a direção, vai mudar, o partido vai mudar, porque está maduro isso dentro do PT já, e o Lula está estimulando isso, que é uma expectativa que eu tenho, que eu vou me empenhar nisso, né? Eu vou procurar que isso seja realidade. Essas questões que você levanta do BNDES, mas, ao mesmo tempo, o BNDES está procurando voltar a ser um banco que possa financiar o desenvolvimento do país na direção que você defende. O BNDES, é verdade essas contradições, o BNDES se calou ou consentiu, apesar dele ter um voto importante nessas empresas como a Copel e outras, ele não jogou, não há uma disputa política pública sobre isso por parte do governo. O governo fala, sou contra a privatização da Copel, né? Eu sou contra isso. E o governo optou realmente pelas concessões e pelas PPI. Isso aí é uma realidade que nós estamos enfrentando, né? Agora, se você levar em consideração que, no fundo, é o BNDES que financia, porque eu falo para as pessoas, tudo bem, nós estamos privatizando o saneamento porque não temos capacidade para investir, o que não é verdade, porque a Sabesp tem, a Sanepar tem, várias têm. E depois nós emprestamos dinheiro do BNDES para essas empresas, eles nem vão pegar esse dinheiro no mercado privado, nem no mercado internacional, eles vêm pedir para nós, para o BNDES. Qual o sentido de fazer isso? Questão de gestão, capacidade de gestão, mas eles roubam abertamente, como estão fazendo com a Eletrobras, né? E com a Petrobras, né? Através da distribuição e a Vale, através da distribuição de dividendos. Então, eu tenho acordo com você. Não há uma disputa política clara sobre os rumos do país. E isso reflete que nós não disputamos a partir do governo, apesar que o Lula tem estado à esquerda, em geral, do discurso do próprio PT. Lógico que a Gleice, como presidente, ela demarca a posição, nas redes, na imprensa, tudo, mas é o partido que tem aquilo que eu falei. Se o partido não segue o Lula, fica difícil. Então, eu não tenho grande discordância com você, não. É que como que eu posso dizer, né? Minha mãe dizia, eu não estou conformado, né? Porque minha mãe fala, tem que se conformar. Eu não estou conformado com essa situação. O que eu, às vezes, me sinto é um pouco impotente, porque nós não estamos no centro de decisão e não estamos no governo, entendeu? Porque quando você está no governo, você pode fazer essa disputa mais, como eu fiz durante todo o tempo dentro do governo, só não fiz publicamente por lealdade mais, por disciplina, uma característica pessoal minha. Mas eu nunca concordei com a política econômica. Concordei com a política econômica do Palocci, quando nós assumimos o governo. Um ano depois, não tinha mais sentido nenhum aquela política. Tanto é que, quando ela mudou, o país não sofreu nenhuma crise, nenhum problema que ela mudou. Pelo contrário, o país deslanchou. Mas acho que é isso. Até porque eu tenho... Tá aí. Achei que era interessante trazer, achei muito bom esse vídeo aí do Zé Dirceu, que ele fala várias questões interessantes, né? Essa questão do governo Lula atualmente ser um governo de centro-direita, né? Um governo de direita com participação da esquerda, foi o que ele disse textualmente, né? Outra questão interessante que ele fala é esse equívoco aí da Petrobras, né? Da política de preços, da não estatização, reestatização da Petrobras, que é isso que o Requião está preconizando, e eu acho que é importante ir nessa linha do Requião, né? A Petrobras deve ser reestatizada, né?
o Nildo Ourix, inclusive, que tem uma frase interessante, né? Morte aos acionistas, né? É óbvio que não é morte literal, né? É morte porque essa distribuição de dividendos aos acionistas da Petrobras é espúria e extremamente prejudicial aos interesses da companhia e do povo trabalhador brasileiro, né? E outras questões ali que a fala do Zé Dirceu deixam bem explícitas aí, de que, pelo menos eu extraio, que não existe hoje uma disputa interna no partido, no PT, tanto que ele fala que haverá uma mudança aí no PT, que ela é necessária, na opinião dele, e que hoje há um certo consenso dentro do Partido dos Trabalhadores que o governo tem que ser mesmo esse governo liberal que está aí, que a gente está enfrentando, que é um governo inequivocamente liberal, com uma macro política liberal baseada no tripé econômico, né, baseado nas PPPs, né, na subserviência do poder estatal à iniciativa privada. O que ele falou muito interessante ali, que se privatizam empresas como a Eletrobras e outras, as empresas de saneamento, para que elas obtenham. E aí essas empresas privatizadas vão buscar recursos públicos junto ao BNDES. Isso é o absurdo do absurdo. Porque nós estamos botando inimigos da classe trabalhadora, a burguesia, a iniciativa privada, no controle dessas empresas públicas e de setores essenciais à economia, como saneamento, energia e outros. Nós estamos terceirizando essas empresas, privatizando, ou seja, lá entregando, eu acho que entregando é o melhor termo, para que elas obtenham poupudos recursos públicos junto ao BNDES. Então, por que o BNDES não financia as empresas de saneamento públicas? Já que é o BNDES que vai financiar as empresas privadas para que elas façam as obras de infraestrutura necessária, por que elas não ficam sob o controle público? Essa é uma questão importantíssima que a gente precisa refletir neste ponto da privatização, da entrega de empresas públicas. Então, assim, acho que muito interessante esse vídeo aí do José Dirceu, inclusive para encerrar aqui o nosso programa, né? Espero que tenham gostado aí da visão trabalhadora, né? Nesse formato que eu estou apresentando aí. Deixem aqui comentários, aí, não pedi a curtida durante todo o programa, né? Mas vai passar ali o videozinho aqui, curta e compartilha, toda aquela função, né, que tem aqui para a gente enfrentar aí esse algoritmo do YouTube, né? Mas, enfim, os comentários, eu conto os comentários de vocês, tá, pessoal? Deixem comentários aí, me digam nos comentários se gostaram do programa, dos vídeos aí, para que a gente possa reeditar, continuar fazendo o programa, ou mudar o formato, digam o que não gostaram aí. Estamos sempre à disposição aí de vocês e queremos muito ouvir os comentários de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado aí, todos e todas que chegaram até aqui ao final conosco aqui. Voltaremos aí numa próxima data aí com outros vídeos, com outras notícias aí, com outros debates aqui na Visão Trabalhadora.